hoje. A gente vai falar um pouquinho mais sobre avaliação dentro do parâmetro curricular nacional, que a gente está falando do PCN, já faz algumas aulas e é nela que a gente encerra, né, o semestre. Nossa, encerra o semestre! Que palavra bonita, gostosa! Encerra o semestre. Mas vamos lá. Avaliação faz parte de qualquer processo educativo e é um elemento que fornece a melhoria da qualidade da aprendizagem. Vocês devem ver isso no estágio. Enquanto o professor ele dá aula durante alguns dias de aula, depois ele avalia, certo? Porque não dá para avaliar num dia só, ou todos os dias. Uma forma sequencial, né? A avaliação, não digo papel, né? A gente consegue fazer uma avaliação contínua e sistemática, né? Quando a gente define algumas coisas. Por exemplo, eu vou observar essa semana, todos os dias, vamos chutar aí, a coordenação motora fina, tá bom? Então, eu quero que esses alunos aqui do primeiro ano, eles consigam pegar na tesoura de forma mais íntima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer atividades que exijam o uso da tesoura. Não vou falar para eles, gente, vamos trabalhar hoje coordenação motora fina. Não, eles não sabem o que é isso e nem precisam saber. O que é mais legal para eles? Pegar uma folha e cortar, pegar um crepom e cortar, enfim, né? Então é melhor do que falar, vamos aprender hoje coordenação fina, tá? Então, quando a gente faz a avaliação contínua, sistemática, é aquela das provas que a gente tem que ter. Porque a prova, como o próprio nome diz, prova o quanto você aprendeu daquela aula, certo? Deixa eu apresentar o slide aqui, porque senão fica ruim, né? Fica muito pequeno para vocês, né? Vocês estão vendo meu slide, amores? Sim. Sim, dá para ver. Certo? Para a escola, auxilia na definição de prioridades. A escola, a coordenação pedagógica e os professores, né? Então, o que vai ser aí prioridade para daqui uma semana, um mês e também ano que vem, tá? Porque todo fim de ano a gente tem feedback. Né? Olha, esse ano deixou a desejar nisso, esse ano foi excelente nisso, né? As professoras mesmo conseguem, entre elas, fazer uma avaliação, um balanço do que foi bom, do que foi ruim. Assim como a coordenação pedagógica, tá? Não só a atuação do pedagogo, do professor, né? Do profissional, mas também em relação à sala de aula, o que melhorar dentro da instituição, como estrutura, e também na parte pedagógica, tá? Então, isso é muito importante. Vocês vão ver que tem anos que as coisas vão mudando, né? E isso é muito importante porque a escola, a coordenação e direção, estão olhando para a escola como uma instituição de ensino, tá bom? É que tem escolas que já tem tudo, então vai melhorar o quê? Melhora apenas a parte pedagógica? De que forma? Trocando professores? Não necessariamente. Trocando metodologia. Como que a gente troca metodologia? O que é metodologia? É a forma como eu ensino, é a didática, não é isso? Quais instrumentos que eu tenho para poder ensinar a criança? Para recortar, ter intimidade com a tesoura, somente cortar crepom, não pode cortar lápis, por exemplo. Não, você vai variando os elementos, os papéis, os objetos, para a criança conseguir fazer um recorte, certo? Não precisa ser crepom o tempo todo. Entenderam o que eu quis dizer? Então, eu vou variando. Meus amores, a internet, ela é recheada de dicas, tá bom? Tem salas de aula que dão super certo, tem salas de aulas que não dão certo. Por exemplo, como vocês disseram há pouco, o primeiro ano da manhã não são as mesmas crianças do primeiro ano da tarde. São crianças diferentes e às vezes a gente vê de que uma coisa dá certo no da manhã, mas não dá certo à tarde. Uma coisinha ou outra. Aqui com as crianças pequenas é um pouquinho melhor com as crianças maiorzinhas, né? Do sexto ao nono ano e depois do ensino médio. Elas são mais dinâmicas, assim, né? Então, a gente consegue fazer com que essas aulas sejam um pouquinho mais
dinâmicas não significam rápidas, mas significam que tem que chamar a atenção da criança. Tá bom? Tudo bem, gente? E aí, dessa forma, quando a gente faz avaliação contínua e sistemática, a gente consegue refletir sobre a forma como a gente trabalha em sala de aula. Puxa, deveria ter feito de outra forma. Puxa, deveria ter estendido, deveria ter encurtado, deveria ter trazido outros livros, deveria ter trazido outro tipo de material, tá bom? Quando que a gente peca nisso? Quando a gente faz uma elaboração de aula rápida, sem realmente parar para pensar sobre ela, tá? Aquela elaboração de aula a gente faz no começo do ano, que é o planejamento escolar, ele não necessariamente consegue ser seguido à risca durante o ano letivo, tá? Mas no papel, sim. Mas na prática, tá bom? Tudo bem isso acontecer? Tudo bem, porque isso acontece em todas as escolas. Pode ser que a coordenadora diga, não, isso não acontece. Tá bom? Que bom, né? Nossa, eu fico feliz. Quer dizer que todos devem ser amarrados na cadeira e mudos, né? Porque como que pode? Para o estudante, é um instrumento que proporciona informações sobre suas dificuldades e conquistas. Depende do olhar que o aluno tem para essa prova. Normalmente, a culpa recai sobre nós, bonitos, professores, certo? Eles não olham aquilo como uma dificuldade deles, um problema que eles precisam resolver, uma questão que eles não entenderam, tá? Eles não têm consciência disso, porque eles não têm maturidade para isso. O que deveria ser feito de verdade, gente, assim, nossa, aquela professora que ganha R$80 hora-aula, R$100 hora-aula, que ela dá aula só de manhã, de que ela tem período todo da tarde livre, porque ela também tem em casa, porque alguém faz as coisas por ela, que ela vai ao cabeleireiro e manicure, que não é a nossa realidade. Ela teria tempo de dar feedback na prova. O que é feedback? Retorno. Ai, querido, você errou essa questão porque a resposta deveria ser assim, 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 assim. Observe pontuação. Olha, você escreveu essa palavra errada. Isso deveria ser uma mega avaliação. Tá bom? Tem escolas que contratam professores para fazer correção de prova. Por exemplo, eu fui contratada durante 2 anos para corrigir redação de um colégio particular objetivo em Hermelino Matarazzo. Por 2 anos eu corrigi prova, redação. E aí era assim, eu numerava. Então, por exemplo, o primeiro erro é número 1. Então, eu fazia o númerozinho 1, pequenininho, em cima da onde ele errou, e embaixo eu colocava número 1 e o que ele errou. Pontuar os erros, a gente chama. Tem que pontuar os erros, tá? Isso é muito importante. Isso sim é um feedback para o aluno. Isso sim faz com que o aluno entenda o que ele precisa melhorar, o que então, é importante esse feedback. Mas a gente nunca tem tempo para fazer isso. É que eu era contratada só para isso, é diferente. Eu não dava aula de redação. Eu era só para isso, tá bom? Então, é muito diferente, tá? Tudo bem? É bom a gente ouvir o que tem em outras escolas, porque a gente sempre tem a mesma visão, né? E é importante a gente conhecer outras escolas, porque tem ideias diferentes, né? Eu acho que eu já disse para vocês uma vez de que uma escola coloca os pequenininhos no último andar e os grandinhos no andar de baixo. Por quê? Porque os pequenininhos precisam desenvolver coordenação motora grossa e fina, e a grossa está relacionada a subir escadas, descer escadas, né? E eles têm muito mais pique do que os grandinhos, venhamos e convenhamos, que o adolescente é quase preguiçoso. E aí, então, os pequenininhos vão lá no último andar e os grandões aqui embaixo. Claro que tenha toda a segurança possível, né, gente? A gente tá falando de uma escola que, né? Enfim, qualquer uma por aí, tá bom? A avaliação contemplada aqui no PCN, ela é compreendida como um elemento
integra, que faz parte do ensino e da aprendizagem. Se eu ensinei, o aluno aprendeu. Se eu não ensinei, o aluno não aprendeu. Tá bom? Só que a gente sabe que isso, na verdade, acontece, mas não ao mesmo tempo para todos os alunos, certo? Porque cada um tem o seu tempo. O aluno, cada um tem o seu time, cada um tem o seu insight, né? Ele se liga. Nossa, entendi! Né? Pode ser que o aluno não entenda, por exemplo, língua portuguesa, voz passiva, na língua portuguesa, mas ele vai entender voz passiva na língua inglesa, que é a mesma coisa. Só que ele entende na língua inglesa. Aí depois ele fala assim, caramba, entendi na língua portuguesa. Mas pode ser que também que ele entenda nos dois. Pode ser, tá? Pode acontecer. E aí, então, quando você cobra a matéria dada, voz passiva, o aluno não vai conseguir resolver a questão. Então, aí não houve o ensino? Não, né? Apesar da professora ter ensinado, mas ele não aprendeu. A professora só falou. Para ele é só falar, né? Porque a aprendizagem nada mais é do que pegar aquilo e conseguir aplicar. É que nem palavras novas, né? Quando a gente escuta uma palavra nova bonitinha, a gente fala, nossa, que legal essa palavra, né? Eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez a palavra embasbacado, foi um professor de filosofia, que ele, quando eu fazia psicologia, ele fumava um cigarro. Por favor. Embasbacado. Nossa, que diferente. Muito diferente. Então, ele usou assim, gente, estou embasbacado. E ele falava pausado. Mas era um tédio a aula dele. E aí a gente ficava assim, tipo, que embasbacado, né, gente? Que embasbacado, gente? Dá uma olhada aí. Não tinha internet, né? E aí, porque a gente não sabia, ele ficava assim, ó. Estou embasbacado. Embasbacado é estar de queixo caído. Ah, ia perguntar o que significa isso. Nossa, que chique, como é que é embasbacado? Isso mesmo, estou embasbacada, já que eu sou mulher, né? Então, ele flexiona, então eu posso passar para o feminino e masculino, no plural singular, né? Estamos embasbacados, estamos embasbacadas, estou embasbacada com a nota de vocês. Isso é bom ou é Estou ruim? engasgada. Embasbacada é difícil, estou engasgada. Professor, isso é bom ou é ruim? Então, é queixo caído. O que para você significa o queixo? Estou de queixo caído, estou surpreendida, eu fui surpreendida, né? Que também pode ser uma coisa boa ou ruim. Então, eu preciso depois dizer se foi bom ou se foi ruim. Exatamente. Tá? Embasbacado é bom. Embasbacada, é uma palavra bonita. Nossa, eu tô embasbacada com o preço do arroz. Não é uma coisa boa, é uma coisa ruim. Eu tô fodida, que embasbacada, eu tô fodida mesmo com o peso do arroz. Ai, que bom tá gravando, né? Tô feliz com isso. Eu acabei de ensinar um termo tão bonito para a aluna. Substitua por mandioca, batata doce, sai mais barato. Não é não? Porra! E emagrece. E ainda emagrece, também acho. Ainda você não consome, né, algumas proteínas pobres, enfim. Tá bom, aula de nutrição depois, gente. Depois a gente dá uma suporte de nutrição, tá? Conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação de intervenção pedagógica. Opa, atropelei a palavra. Intervenção pedagógica, para que o aluno aprenda da melhor forma. Meus amores, quando vocês não souberem o que fazer numa sala de aula, assim, olha, eu já tentei de um tudo com essa criança para ela entender o conteúdo e eu não consigo, vocês vão pedir ajuda para quem? Na hora, para a coordenação, depois para o Google. Mas peçam para a coordenação, o correto é a coordenação. A coordenadora pedagógica, ela está ali para auxiliar vocês. Porque, às vezes, ela tem um olhar e uma experiência que a gente não tem, e aí, então, nos traz muito conhecimento, tá bom? É claro que existem pedagogas e pedagogas, vocês vão dizer isso,
com o tempo, mas o papel da coordenadora pedagógica é esse, tá? De auxiliar, orientar, intervir pedagogicamente numa orientação para ajustar a aula de vocês, de alguma forma. E eu vou dizer para vocês, com todos esses meus 24 anos de experiência, que eu contei esses dias, levem sempre como uma crítica construtiva. Mesmo que ela te ponha lá embaixo, ignora isso, porque ela não te conhece. Mas, assim, o que ela disser sobre a aula para ajudá-la, desculpa, leve como construtiva a crítica, tá bom? Porque ela não conhece você, assim, pessoa, né? Ela conhece pouco tempo. Então, e você está aprendendo. Então, é bem provável que você mais erre do que acerte, porque você não tem a prática, mas que você tem a orientação da técnica, né? Porque a técnica a gente tem, é o que a gente está falando aqui, né? Mas a prática em si, vocês serão num estágio presencial, ou observatório mesmo que seja, né? Mas em sala de aula, o que vocês podem, o que vocês fariam de diferente? Por exemplo, vocês conseguem agora, desses estágios todos que vocês estão aprendendo, vocês devem ter pensado assim, nossa, eu não faria assim, eu faria de outro jeito. Nossa, eu não falaria isso não, eu falaria outra coisa. Nossa, que legal que ela falou, né? Nossa, que legal essa atividade. Boa ideia, né? Então, assim, vocês devem ter aprendido algumas coisas durante esse estágio, porque ele também é para isso. Vocês estão aqui assistindo a aula, assim, sem a sua participação, mas, assim, vocês estão aprendendo, né? Vocês estão vendo o que é legal e o que não é legal, né? Vocês estão vendo também o que pode ser dito e o que não pode. Né, vocês estão dessa forma, né? Como que esse aluno aprendeu e como ele não aprendeu? Por que ele não aprendeu? Vocês devem ter conseguido sacar de alguma forma isso, ou não também, tá? Não é obrigação de vocês sacar isso, mas vocês podem, por observação, perceber, nossa, aquela criança, por algum motivo, qual o motivo que ela não aprendeu aquilo? Porque ela estava desatenta naquele momento, né? Enfim, ou porque ela tem uma dislexia, ou porque ela tem algum problema, ou porque na casa dela hoje não foi legal, enfim, gente, N situações. Da mesma forma que para nós o psicológico mexe, para as crianças também, tá bom? Tudo bem aqui? Sim. Qualquer dúvida é só perguntar, tá ótimo, vamos embora lá. Elemento de reflexão contínua para o professor. A prova também como a gente falou há pouco, né? Para pensar sobre o que é melhor você fazer, né? E tem uma outra coisa, né? Não é porque é aluno que tem que tirar 10. Lembre-se que o 10, o significado de um 10 é 100% de aprendizagem sobre aquele ou aqueles assunto ou assuntos, tá bom? Nossa, você aprendeu 100% do que eu disse. Que maravilha. Será? Né? Então, assim, não que a gente não queira que o aluno tire 10. A gente quer. Mas, cuidado, porque o 10 significa 100%. Se eu tiro 5, eu aprendi metade do que foi dado. Se eu tiro 7, eu aprendi 70% do que foi dado. E por aí vai. Né? Dá para fazer essas porcentagens pela nota que vocês tiram na faculdade e que os alunos tirarão com vocês, tá bom? A prova, a avaliação, é um instrumento que possibilita o aluno tomar consciência dos seus avanços, dificuldades e possibilidades, como a gente já falou. Ação que ocorre durante todo o processo de ensino e aprendizagem, né? Então, durante o ano inteiro, isso vai acontecer para saber se o que eu ensinei foi aprendido. Se foi aprendido de forma correta também, né? Porque às vezes, entendi, mas não entendeu nada. Sim, ou metade do que foi falado. Bom? E não apenas momentos específicos, caracterizados como fechamento de grandes etapas de trabalho, como o fechamento de bimestre, por exemplo, tá? Tudo bem aqui? Eu acho que eu já falei sobre isso. Mas, enfim, tudo bem. Vamos lá. Bom, o docente, vocês, professores, podem realizar a avaliação mediante
quais são as avaliações que a gente tem por aí? Só prova? Não. Observação sistemática, que é o que vocês estão fazendo no estágio, por exemplo, vocês conseguem fazer observação. E vocês conseguem fazer, desculpa, a avaliação. É só observar todos os dias. Mas o professor não consegue ficar quietinho, olhando o aluno o tempo todo, né? Então, ele olha todos e ele tem que falar, ensinar. Então, só for assim, uma observação de um debate, uma discussão, eu quero saber se vocês entenderam como escova o dente. Como que escova o dente, João? Mostra para mim. Ai, nossa, tá certinho, você vai escovar direitinho, vão ficar todos limpos. Júlia, não você, Júlia. Júlia, como que escova o dente? Ai, nossa, ficou direitinho, branquinho, sei lá. Chiquinha, como que ficou aí seus dentinhos limpinhos? Deixa eu ver. Enfim, isso também é uma observação. E isso também é uma avaliação, tá? Análise de produção dos alunos. Tudo que os alunos produzirem, que você pedir, orientados, organizados, vamos lembrar de que eles não sabem, eles não são adultos, eles não nasceram adultos, tá, amores? Eles nasceram criança, tá bom? E aí, então, é bem provável que eles não entendam muitas coisas. E é bem provável que você tenha que traduzir todas essas coisas. Então, cuidado, tá? Para achar que o aluno não sabe, por exemplo, acho que eu falei para você de uma escola que eu trabalhei que o 7º ano sabia o que significava ambiguidade. Então, não vai achando que o aluno do 1º ano, ele significa ambiguidade. Nossa, mas isso está muito ambíguo. Não vai adiantar você falar isso. Nem eu sei o que é isso. Duplo sentido. Tá bom? Duplo sentido. Obrigada. Nada. Hoje estou ensinando muita coisa. 2 palavras diferentes. Vocês podem usar. Embasbacado e ambíguo, certo? E aí, então, meus amores, não adianta você usar palavras como essas 2 para a criança e a criança não vai entender. Você tem que traduzir, você tem que falar. A língua, né, os sinônimos das palavras, tá, amores? Atividades específicas para essa já é diferente da produção que eles fazem todos os dias, que vocês pedem, dessa observação sistemática, é muito diferente, né? Essa é específica, então, é como as provas bimestrais que a gente fala, bom? E claro que a autoavaliação, ela é defendida aí como uma forma de alunos desenvolverem estratégias de análise e interpretação de suas produções. Aí, então, a gente retoma o que eu disse. O aluno deveria ter a maturidade de entender de que uma prova é a sua autoavaliação, e não a avaliação do professor. Tá bom? Vamos deixar essa cultura muito de lado. Eu espero que vocês, no juramento, digam isso. Eu juro fazer com que o aluno entenda de que a avaliação é uma autoavaliação. Eu juro. Tá bom, amores? Para eles entenderem que a culpa não é do professor. Coitado, de um em tantos 25, 30, 40, 50. Formas de avaliação. Avaliação inicial, que é aquela diagnóstica, que é investigativa, que eu já disse para vocês que a gente faz essa investigativa quando a gente inicia o ano, ou a gente inicia o nosso processo de ensino dentro de uma escola, de uma sala que é nova para a gente, né? Então, olha, esse semestre, esse 2º semestre, vai ficar com a sala diferente que você ficou do semestre anterior. Caramba! Tudo bem, isso pode acontecer. E aí, então, você tem que fazer o quê? Uma avaliação investigativa, diagnóstica, uma anamnese, para você saber aonde está pisando. O que você pode dar, o que você não pode dar, o que você precisa reforçar, o que você não precisa reforçar mais, tá bom? Que as crianças já aprenderam. É importante? Bastante, porque não necessariamente o que a professora vai te falar, olha, você vai pegar essa turma eu estava com ela agora, estou passando para você o bastão, a turma, e eles são assim, 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 assado. Então, eu digo para vocês, com toda a experiência que eu tenho, eles são assim, assim, assado com você. Comigo, eles serão diferentes.
tá bom? Porque cada professor é de um jeito. E eles percebem isso, eles sabem disso. E aí, então, vai de você pôr os seus limites, falar com eles, ensiná-los. Por exemplo, vocês disseram, com fulana eu não consigo entender sobre o estágio, mas com cicrana eu consigo entender. São pessoas diferentes, falam linguagens diferentes, e aí, então, por isso que com uma entende, com outra não. Certo? Deu para entender, né? Tá. Avaliação contínua. Essa é a que vem todo dia, o tempo todo. E a avaliação final, que é aquela do final do ano, que a gente tem para saber se o aluno aprendeu todo o processo. Então, é chamada progressão continuada, certo, amores? Não esqueci disso. Vocês esqueceram? Não. Essa prova vai ser foguete. Que bom. Vamos lá. Orientações didáticas que o PCN dá para os professores. Sim! Vou passar para vocês todos. No caso, por que será que os livros infantis vêm com tantas palavras assim difícil? Porque um dia eu estava lendo um livrinho para minhas filhas, agora eu não vou recordar as palavras, mas eu cheguei a pesquisar umas 3 vezes, assim, eu fiquei pensando, nossa, como que é um livro de criança com tantas palavras difíceis, assim, de entender? Você acha que, no certo, eu deveria ter perguntado para elas, porque elas nem questionaram, assim, mãe, o que significa isso? Não. Então, no caso, assim, eu deveria ter perguntado, assim, se eu estou lendo para uma sala de aula, tem uma palavra desconhecida, se ninguém perguntou, nenhum aluno falou nada, eu tenho que questionar se alguém conhece essa palavra ou deixo fluir? Você pode fazer as duas coisas. Você pode deixar fluir, como também pode, no final, perguntar o que significa. Mas, eles precisam agregar, enriquecer o vocabulário, tá? Não modifique a palavra. A não ser que você perceba de que eles, na verdade, não estão entendendo nada. Mas é muito difícil isso acontecer, porque, na verdade, eles estão montando a história na cabeça deles. E essa palavra difícil não teve problema nenhum. Mas eles ouviram uma palavra diferente. Isso é importante. Bom, eles estão construindo a história, que todas elas são imagéticas. Então, eles estão construindo na cabeça deles a historinha. E até terminar a historinha. Pronto, para eles basta. Você pode, se for assim, uma aula muito específica sobre vocabulário, sobre palavras difíceis, ou vamos aprender palavras diferentes hoje. Então, eu vou trazer um texto para vocês, uma história. Era uma vez, blá, 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 e aí, então, vem as palavras. Você pode, no final, falar assim, vocês sabem o que significa na hora que o personagem X disse tal coisa para personagem Y? Pode ser que eles digam sim ou não, para eles tanto faz. Depende também para que sala que você está falando, né? São os pequenininhos, creche, ensino infantil, não perca seu tempo. Tem que deixar fluir, agora, né? Porque elas mesmas não questionaram. Então, eu que fiquei curiosa para saber o que seria mesmo o significado da palavra, mas elas mesmas nem perguntaram. Aí, eu deixei, nem expliquei o que significava. Perfeito. Não tem problema nenhum, tá? Elas não vão falar, nossa, a professora nem explicou o que significa aquela palavra embasbacada. Não, filho. Elas nem ligaram nessa palavra. Eu lembro de um texto que eu li para vocês uma vez, que era sobre os anões, que eles estavam numa doceria. Vocês lembram? Eu não estou recordando, assim. Eu também não. Porque eles estavam numa doceria. Tá, vamos lá. Eles estavam numa doceria, tinha uma fila grande, e na fila eles começaram a reclamar dos anões, e aí interessaram na porrada. Eu li para vocês? Eu não tô me lembrando. Não tô lembrada, Acho não. que não, professora. Você já falou, Beleza. já escutei essa história. Não sei se foi de você, mas fala de novo. Não, essa aí é uma história bastante longa, gostaria de ler para vocês, mas não será hoje. Então, assim, existe uma palavra dentro desse texto todo, no meio dessa agressão toda, dessa violência, uma palavra chamada, assim, biscatinha. Essa palavra biscatinha, que a gente sabe o que significa, se for ler isso para o ensino fundamental, por exemplo, pode ser que alguém se incomode. Mas esse alguém que vai se incomodar, bem provável que seja a coordenação
pedagógica. As crianças, os adolescentes, foram os quais eu li já esse texto, eles nem perceberam a presença de uma palavra biscatinha, essa palavra biscatinha, no meio de uma ação que era muito mais importante do que a biscatinha. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Foi a Djailma que perguntou? Que falou da palavra? Que os alunos não perguntaram o significado? Foi a Ana Paula. Eu não estou olhando. Ana Paula. Então, Ana, é mais ou menos a mesma coisa. Então, essa palavra difícil, né? E de repente até para você que você também não conhecia, e tudo bem você não conhecer, porque você não é obrigado a conhecer tudo, é mais ou menos isso, era a tal da biscatinha. O que era mais importante era em torno dessa palavra e não essa palavra, tá? Agora, você pode parar um dia, não sei... Oi? Não, eu entendi, eu só fiquei com dúvida se eu deveria parar e explicar para elas a palavra ou deixar fluir. Eu fiquei pensando nisso, será que eu explico ou será que eu deixo? Não, às vezes a gente vai explicar e parece que, nossa, piora a situação. É que nem a criança pergunta pra gente como que ela foi feita. Sabe, assim, a gente tenta explicar de tal forma, não, eu só queria saber como que foi feita a roupa, sei lá, alguma coisa assim meia besta, né? E a gente toda preocupada com a pergunta, né? É mais ou menos isso, mas não precisa não, a não ser que alguém pare para perguntar, não entendi o que significa tal coisa, ou, outra coisa. Você. Isso aconteceu com você, tenho certeza. Essa história você não leu antes. Meu filho toda hora me questiona, professora. De uma palavra que ele não entende, ele pergunta. Ele quer saber a fundo. Não, a minha também, às vezes eu tô lendo. Olha a idade dele, e olha a idade dessas crianças que a Ana está se referindo. Qual a idade, Ana? É por isso que eu fiquei pensando, falei, será que elas estão entendendo? Eu fiquei pensando, será que elas entenderam essa palavra? E qual é a idade? Como elas não questionaram, eu achei que elas tinham entendido. Minhas filhas têm 5. 5, não, tranquilo. Ixi, passou despercebido aí. Ixi, passou tranquilo. Tranquilo. Agora, tem uma coisa interessante aí. Você não leu antecipadamente esse texto para ter intimidade, e se caso eles tivessem parado você para falar sobre essa palavra, você também não saberia. Você, professora adulta, para crianças pequenas. Isso é, entre aspas, tá? Constrangedor. Você vai se sentir constrangida, não o aluno. Mas é uma coisa para o aluno falar assim, a professora não sabia o que significava uma palavra. Pronto. Aí você já ficou chateada. Quando a gente pega um livro para ler, a gente precisa tomar muito cuidado, porque pode ser que tenha palavras que a gente não entenda. E como sair de uma saia justa como essa, por exemplo, se caso o aluno tivesse perguntado para você, o aluno não, sua filha, né? É que filha tudo bem, né? Mas se fosse um aluno, né? Você quer responder corretamente, porque tem as coisas certas, né? E como que você ia se virar nessa? Pegar o celular e Google na hora, né? Mas imagina todo mundo te olhando e você com o celular na mão e sacarem que você não sabia. Então, tomem cuidado quando vocês vão escolher livros para as crianças fazer a leitura, porque vocês têm que pegar um livro para ter intimidade e entender as palavras, tá? Eu pensei nisso, eu pensei assim, na sala de aula, se no caso eu deveria explicar isso para as crianças, essa palavra, ou deixar fluir. Aí por isso que eu fiquei com essa pergunta, mas aí agora eu já entendi. Deixa, se ela perguntar, você responde, se não, deixa fluir. Isso mesmo, que elas já imaginaram ali as coisas. É isso aí. Bom, vamos lá. A conquista dos objetivos propostos para o ensino fundamental depende de uma prática educativa que tenha como eixo a formação de um cidadão autônomo e participativo. O que a gente quer em sala de aula, na verdade, com os alunos do ensino fundamental? A gente quer que ele tenha autonomia e participação. O que é autonomia? Pergunta lançada. Ter a sua própria opinião. Aí, certo? Mais ou menos. Quando eles já conseguem ter uma concepção, fazer alguma atividade sozinho, ter uma iniciativa. Certo. Eu ouvi vocês sabem que eu sou fã da Univesp,
dos vídeos, vou mandar para vocês. Na verdade, eu acho que já mandei, pelo jeito vocês não assistiram, mas eu entendo porque vocês têm outras coisas para fazer, não que a minha não seja importante, mas vocês devem ter dado prioridade a outras. Eu ouvi uma definição que eu achei muito interessante. A autonomia é, na verdade, o distanciamento dos pais para as questões de prática. Então, por exemplo, o aluno, a criança, ela precisa da mãe para praticar um ato, por exemplo, ir ao banheiro, certo? A autonomia é o distanciamento, a independência, porque é não depender, né? Não depender de um adulto para fazer as coisas, né? Não depender do olhar atento do adulto para fazer as coisas. Por exemplo, a gente sempre leva nossos filhos para a escola, né? E ele vai crescendo, e a gente vai dando espaço para ele. Esse espaço é onde a gente tenta construir uma autonomia para a criança, tá? Então, a partir de hoje, você coloca o seu tênis sozinho. Por quê? Porque ontem você conseguiu calçá-lo sem eu te ajudar muito, né? Eu só abri um pouco o cadarço, você colocou o tênis, e aí, então, você mesmo fez amarrou o cadarço, certo? Isso é dar autonomia para a criança, tá? É dar autonomia para a criança quando ela tem uma caneta na mão, por exemplo. Nossa, que super autonomia. Sim, o que ela vai fazer com isso? Ela sabe onde ela pode escrever, onde ela não pode escrever? Ela pode escrever na parede? Não, não pode. Ela pode escrever na mesa? Não, não pode. Então, ela tem lugar certo para escrever, né? E a hora que você diz, você só pode escrever num papel, e a criança escrever num papel, você deu autonomia sem os seus olhos atentos àquilo, à ação dela. Então, a autonomia, na verdade, é quando a gente vai dando espaço para a criança ser independente. Nada melhor do que isso. Imagina seu filho com 18 anos e você tendo que levar não é até a porta, é levar e acompanhar numa entrevista de emprego. Para conversar com o chefe. Eu levei, e ela ainda falou para o chefe, para a pessoa que estava entrevistando ela. Então, assim, isso é não dar autonomia. Isso é não dar liberdade. Você chegou aqui, como você fez para chegar aqui? Que condução? A minha mãe me trouxe. Tem muita gente que faz isso, na verdade, viu, Raimundinha? Não foi só você, não. Mas, assim, eu conheço muitos alunos que falam que os pais os levam em algumas coisas que não precisavam, mas eu entendo que é uma questão de insegurança do pai, mas é insegurança do pai. E aí reflete na criança, no adolescente, enfim, né? E isso é muito importante, ele sentir assim, eu confio em você, você não vai me decepcionar, certo? Então, ótimo. Então, você vai até a esquina e volta sozinho. Sei lá, vai à escola sozinho a partir... Ano que vem, você começa a ir sozinho na escola, tudo bem? Isso aconteceu comigo, por exemplo. Então, minha avó olhando até não me ver mais na rua, porque era uma rua reta, um pouquinho mais alta, assim, ela subia. Então, ela ficava me olhando até eu sumir. E quando eu ia sumir, eu dava tchau para ela e eu virava a rua direita. A rua direita, a rua esquerda. Eu morria de vergonha, mas enfim. E isso é normal também a criança sentir, né? Mas era uma forma dela se sentir mais segura, né? Então, pronto, tá bom? Isso é dar autonomia, isso é dar a liberdade. Por exemplo, de dar o dinheiro para... Oi. Essa autonomia, ela é super importante quando a criança sai do ensino infantil e vai para o Fundamental 1. Porque o ensino infantil é aquela coisa da tia acompanhar no lanchinho, acompanhar no banheiro. E no Fundamental 1, não vai ter isso, né? Então, na escola infantil, as professoras já pedem para os pais preparar as crianças para entrar no ensino fundamental. Tipo, ensinar a ir no banheiro sozinha, comer sozinha. Tá, agora é engraçado porque isso, na verdade, eu acho que não é papel de pai e de mãe. Porque o papel de pai e de mãe, ele não sabe o que vai ter no Fundamental 1. Ele não sabe a diferença entre o ensino infantil e o Fundamental 1.
Ele não sabe. Quem sabe disso somos nós professores, pedagogos, né? É a mesma os coisa. Os pais têm que imaginar, porque eu lembro no Peixinho, então, foi dito pela Regina que ela chegou e falou assim, olha, começa a preparar ele para o ensino fundamental, começa a ensinar ele no banheiro sozinho, comer sozinho, porque lá eles não vão ter ajuda, né? Aí eu, tipo, fui ensinando ele a ir no banheiro, a pedir as coisas, a comer sozinho, porque né, mas eu vou te falar, é uma coisa nossa, viu? Porque eles se viram sozinhos. É a preocupação mesmo dos pais, porque eles acabam se virando sozinhos. Eles se viram sim, e quanto mais a gente faz por eles, menos eles sabem fazer, gente. Tá bom? Lembrem-se disso. Quanto mais a gente faz por eles, menos eles sabem fazer. Por exemplo, nossa, daqui que você não sabe fazer, cortar a porcaria do crepom. Pronto, você pegou a tesoura, você cortou. Ele aprendeu? Não, não aprendeu. Por quê? Porque você não teve paciência de esperar. Tem que ter. Ele tem que fazer as coisas sozinho. Ele tem que aprender a fazer as coisas sozinho. Ah, ele tem que colocar o leite na xícara. Pô, ele tem que colocar o leite na xícara. Você vai servi-lo até quando? Até seus 35 anos? Não, né? Então, assim, precisa dar essa autonomia para as crianças. É muito importante elas se sentirem seguras, elas se sentirem independentes. Não é independente pegar a malinha e vai morar sozinha em algum lugar. Não é nada disso, né? É muito distante disso. É muito distante, é muito menor o mundo delas, né? É simplesmente se sentir, entre aspas, livre. E o livre delas é diferente do livre nosso, tá bom? Porque o mundo delas é muito menor do que o nosso. Tá bom? Então, isso é autonomia. A participação em sala de aula depende da autonomia também. É uma coisa reflete na outra, né? Quando o aluno é participativo, ele é muito mais autônomo, ele é muito mais independente, é aquele que faz, é aquele que fala, né? Pronto, ele já se resolveu, né? É diferente daquela criança que é quietinha. Ai, preciso pegar o caderno na mochila. Você pode pegar para mim? Não mesmo. Abre o zíper, olha da coisa difícil, né? Abre o zíper, escolhe o caderno, pega o caderno certo, fecha o zíper, não é isso? Tem que aprender a fazer. E isso é dar autonomia. Então, assim, a gente vai começar a observar em sala de aula de que as crianças mais quietinhas, elas são as mais dependentes do adulto. Não necessariamente do professor, mas do adulto. Ela é. Do adulto em si, para ir ao banheiro, para fazer qualquer coisa. Por quê? Porque em casa fazem por ela. Tá bom? E aí, então, a gente acaba refletindo isso também para a nossa vida pessoal, tá? Também é válido. A gente está falando aqui de aluno, de orientação didática, né? Um nome, né, técnico, mas a gente traz também isso para a nossa vida pessoal. Fala, amor. Eles acabam aprendendo, né, a se virar, independente do tratamento que eles têm em casa, em outro ambiente, se eles estão ensinados de uma forma, eles acabam indo da forma que eles são ensinados no outro ambiente, independente da educação e do sistema que tem em casa. É muito interessante o que você disse, porque é isso mesmo, porque existe uma coisa chamada o ambiente, ele acaba nos dominando de alguma forma. Por exemplo, quando a gente entra no elevador, se o elevador estiver barulhento, as pessoas estão conversando dentro do elevador, a gente continua conversando com a pessoa que está do nosso lado. Quando a gente entra no elevador e está silencioso, a gente continua no silêncio. Por quê? Porque a gente acaba se adaptando ao ambiente. E isso é muito inconsciente, né? A criança também faz da mesma forma. Inconscientemente, ela também se adapta àquele ambiente. Então, se dentro da escola ela vai ao banheiro sozinho e em casa ela não vai, é porque em casa ela sabe que tem gente que vai com ela, né? Por exemplo, eu tenho tive uma experiência de que a mãe, ela lia, sei lá, historinhas para a criança, para o filho dela, de 7 anos, enquanto ele fazia cocô. Era um cocô musical. E aí... Gente, ela lia historinha para a criança.
E aí, então, um cocô oculto, né? Só que na escola, essa criança já foi ao banheiro inúmeras vezes fazer cocô e ninguém ficou lá lendo historinha para criança, entendeu? Então o dinamismo é diferente, porque as regras em casa é uma e na escola é outra. E ela acaba se adaptando. É a mesma coisa do que você disse. Então. Tá bom? Então, a criança acaba se virando, sim. E é uma questão de necessidade, não é uma questão de, não quero. Não é isso. É necessidade, é que nem a gente quando está necessitada, a gente se transforma, a gente se adapta, a gente faz alguma coisa diferente, né? Então é isso, é a adaptação mesmo, tá? E o ser mais adaptável ao ambiente, já discuto, somos nós humanos. Os humanos são mais adaptáveis do que os animais. Pode falar, Tati. Pode falar. Eu? Não. Não sei. Alguém ia falar. E acaba até impedindo o crescimento deles, a independência deles, né? É muito importante. As minhas filhas ficaram em uma creche com 3 anos de idade. Era uma creche que só tinha meninas. E lá elas tinham que irem ao banheiro sozinha, elas tinham que, na hora do almoço, elas não podiam, né, derramar nem um grãozinho de feijão ou arroz na mesa, porque senão ficava sem suco e sem sobremesa. Tinha horário para ir ao banheiro, para dormir, tudo, era tudo regrado. E assim, elas saíram muito educadas de lá, muito mesmo. E as pessoas gostavam pela disciplina que tinham, pelas regras. E engraçado que as crianças obedeciam, elas choravam para não ir embora. Exato. Olha, é exatamente isso que a gente espera dos alunos. Eles não queriam ir embora da escola. Aos 5 anos de idade, elas já sabiam ler, já estavam formando palavras. Que fofa. Que escola que é? Faz a propaganda aí. Então, era uma instituição espírita e só tinha meninas. Então, tinham 3 funcionárias, né, que cuidavam das crianças. 2 ficavam com as crianças de 3 a 4 anos e as crianças com 4 anos e meio, mais ou menos, elas já estavam sendo alfabetizadas. Aí elas tinham que dormir, as crianças que tinham 3 aninhos, para elas poderem alfabetizar as outras crianças. Entendi uma instituição. Era gratuita, né? E assim, ainda ajudavam os pais. Eles davam cesta básica, eles davam roupas. Não sei se ainda existe, né? Mas é muito boa a creche, muito. Nossa, é que faz tanto tempo. Eu sei que ela fica na Zona Sul, lá pro bairro do Jardim da Saúde. Perto do zoológico, na verdade. Nossa, mão de papas. Acho que era Menino Jesus, uma coisa assim. Entendi. É importante, sim, sabe? A gente colocar horários para ir ao banheiro, horário para X coisa, para N coisas, porque faz com que a criança se segure. Segurar o xixi é importante. Porque pensa numa viagem, sei lá, onde não tem acesso ao banheiro. Como é que você vai fazer? Né? É importante, né? Fazer com que a criança entenda o que é segurar o xixi e quando ela pode liberar o xixi. Isso também controla um órgão do nosso corpo chamado esfíncter, que é exatamente o órgão que ele é responsável em liberar e pressionar. Que nem a gente está no banheiro, a gente está com vontade de fazer xixi, e vai pegar ônibus. Aí a gente fica lá, segurando, não é isso? A gente está apertada, a gente está apertando a nossa vagina. Quem faz isso é o esfíncter, tá bom? A hora que a gente chega em casa, morrendo de vontade, que a gente já vai chegar sem ar. Pronto, o esfíncter libera a urina. Assim como libera o ânus para o bolo fecal sair, tá bom? Então, é importante, né? Essa organização temporal, essa organização física, fisiológica, né? Quando a gente vai sair, o que a gente faz antes de sair? A gente vai ao banheiro. Porque a gente está ansiosa para sair, ir até o lugar, e também provavelmente a gente tenha vontade de fazer xixi.
Ou então a gente faz xixi na hora que chega no lugar, né? Isso acontece quando a gente tem ansiedade em chegar no lugar, em sair de casa. Isso acontece muito para quem não sai muito de casa. Né? E isso vai acontecer também com criança, tá bom? Que existe uma excitação maior, né? A gente não tem essa excitação da criança. Estou falando de excitação prazerosa, de sexual, não, né? Estou falando de uma excitação de, ai, que legal. Por isso que elas ficam perguntando, vai demorar muito? Já chegou? Vai demorar? Já chegou? Sabe? Que nem aquele bichinho, aquele desenho bonitinho. Que eu não sei o nome de nada, né? Se perceberam. Sou péssima nisso. Bom, vamos encerrar nesse slide. Esse slide tem bastante coisa para a gente falar. Ou vocês querem deixar para a próxima aula? Deixa eu ver quantos slides temos. 1, 2, 3, 4. Próxima. Isso, bem. Olha, professora, não é por nada não, mas a próxima aula dia 20 é feriado. Vai ser feriado mesmo? Ou a gente vai ter aula ou não vai? Não, antecipou, né? Acho que antecipou.